Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8. Amém? Lucas capítulo 8, este capítulo tem 56 versículos. Isto não significa que o façamos em pouco tempo ou em muito tempo, não é? Mas vai depender da inspiração divina para cada momento. Amém, amados? Mas eu convido você agora a abrir a sua Bíblia e ler comigo Lucas capítulo 8. Vamos ler. Louvado seja Deus. Vamos ler até o versículo 15. Né? Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 15. Abra sua Bíblia. A Bíblia que eu estou usando aqui para esta leitura é a versão corrigida. É a versão corrigida. Amém? Glória a Deus. E os irmãos podem adquirir essa Bíblia lá na Banca Desperta para Cristo. Banca Desperta para Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu só responder algo aqui no Face muito importante para eu voltar. Lucas capítulo 8, verso 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se,
pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Deixa eu ler então até o versículo 21, que tem tudo a ver com a interpretação desta parábola, não é? Lucas capítulo 8, continuando aqui, vou ler do 16 agora ao 21. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se havia luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que receber, lhe será tirado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas ele respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, chegamos ao capítulo 8 de Lucas. Eu estava até pensando, antes mesmo de vir aqui para a rádio, sobre essas abordagens que estamos fazendo assim 1, 2, 3 vezes sobre o mesmo capítulo. Claro que não é o mesmo assunto, a gente anda tematicamente, doutrinariamente, temos andado, né? Louvado seja Deus por isso. E não há pressa, na verdade.
Se bem que há muita coisa para aprendermos, termos que aprender em tão pouco tempo, né? Principalmente nessa característica do Acorda Bênção, que é de esclarecer, que é de elucidar, que é de refazer algumas ideias, alguns conceitos, refazer, vírgula, né? Mas de trazer a luz da Escritura em cima do que está aí torcendo a palavra, deturpando a palavra. Como há pouco, na abertura do programa, eu falei de duas coisas que já ministrei aqui, corrigindo, e uma terceira, né, que tivemos o cuidado de corrigir, que é o não uso do nome de Jesus sendo substituído pelo eu profetizo. O que Jesus não mandou a gente estar profetizando, mandou que nós queremos que aconteça, peçamos ao Pai em o seu nome. O que queremos que dê certo, o que queremos que funcione, oremos pedindo em o nome de Jesus. Porque profetizar, né, é vaticinar. É dizer o que vai acontecer. Então, se vai dizer o que vai acontecer, não precisa pedir em nome de Jesus. E se vaticina da carne, é como eu estava zapeando o canal de televisão e tinha um religioso, né, dizendo a duas pessoas que estavam lá, uma com violão e outra com teclado: não, continuem falando em línguas aí, continuem cantando em línguas. E o pessoal lá, eu disse, gente, e é assim, é manipulado pela vontade humana. E ele lá, o que ia levar a palavra, né, tudo sem nenhum traje assim que o identificasse na verdade religiosamente, né? Mas eu percebi a linha carismática que eles são. Porque subentendeu-se pelo movimento carismático, não o que hoje está muito comprometido, né? O movimento pentecostal. Infelizmente, há manifestações no segmento pentecostal que, na verdade, as pessoas estão sendo iludidas quando acontece o fato de ser entidades, de ser demônios se manifestando e algumas pessoas acharem que é o Espírito Santo. O movimento pentecostal está comprometido com isso. Essa falta de discernimento. Né? Mas essa coisa do carismático, que a pessoa fica falando em coisa estranha por vontade dela, por monopólio dela, ela usa a glossolalia ao bel prazer, né? É semelhante a essa coisa do profetizo em o nome de Jesus. Isso é um pentecostalismo canadense que foi adequado ao Brasil por um teólogo canadense que depois teve que se retratar, Kenneth Reagan, por exemplo, que teve que se retratar, né? Mas que depois de semeado a semente ficou. Ele não pôde retroceder. E quando eu estou falando disso, eu estou me lembrando do caso de Manassés, do rei Manassés, que levou os filhos de Israel a fazer tudo que não presta, se converteu, na verdade, né? Mas, quando volta para orientar o povo de Israel
do arrependimento, o povo diz não a ele, a Manassés, e resolvem continuar em sua prática de idolatria, de paganismo, queimando suas crianças a Moloque e adorando Baal e etc. Então não teve como retroceder. Aí criou-se a linguagem do pensamento positivo, criou-se a linguagem, né, do a poder nas palavras, e com isso convencionou-se a substituir a oração em o nome de Jesus pelo eu profetizo. Então, irmão, se você está me ouvindo e anda com essas conversas por aí, de ao invés de estar orando em nome de Jesus, saia enfermidade, em nome de Jesus, saia demônio, em nome de Jesus, meu Deus, faz isso dar certo, em nome de Jesus, meu Deus, faz isso acontecer, em nome de Jesus, meu Deus, faz isto funcionar. Aí você está substituindo por eu profetizo que em nome de Jesus vai dar certo. Eu profetizo que em nome de Jesus está curado. Eu profetizo que em nome de Jesus o demônio está expulso. Eu profetizo que em nome de Jesus vai funcionar. Para com isso. Porque se tu estás profetizando, já inconscientemente, mesmo usando o nome de Jesus, mistura uma salada terrível. E aí é difícil a minha tarefa, a minha missão é difícil de querer abrir as mentes, mas quem pelo Espírito de Deus está acompanhando o meu raciocínio, está tendo de Deus aí a confirmação disso que eu estou falando. Então a corda benção tem muita coisa, claro, que a gente vai andando e ministrando conforme a leitura sistemática que fazemos também aqui da palavra de Deus, porque a gente segue aqui um padrão de leitura sistemática. Já lemos o Novo Testamento uma vez, voltamos a terminar o Velho, lemos o Velho Testamento já uma vez aqui, voltamos a estar lendo o Novo Testamento e estamos ainda na categoria dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinópticos pelo fato de abordar nascimento, ministério, né, morte e ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas trata desses aspectos dos ensinamentos de Jesus e tudo mais. E no decorrer de cada trecho que a gente vai lendo deste evangelho de Lucas, depois de já termos lido Mateus e Marcos, que a gente vai tratando de aspectos teológicos, doutrinários, gerando subsídio para os irmãos. É o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Dessa leitura que fizemos, eu quero começar a pontuar aqui pela parábola do semeador. Não que os primeiros 3 versículos não sejam importantes, e quando a gente olha para eles, a gente já nos chama a atenção o fato de as mulheres servirem a Jesus com as suas fazendas. Já nos chama a atenção, não é? Da devoção dessas mulheres. Um exemplo para todos os que creem em Jesus. Como está escrito em Provérbios 3, versículo 9. Para que honremos ao Senhor com a nossa fazenda e com as primícias da nossa renda. Aí você diz, pastor, eu não tenho fazenda não tenho nem vaca, não tenho uma vaquinha, eu tenho uma fazenda. Eu não tenho nenhum terreno, eu tenho uma fazenda. Aqui é referência a tudo que você tem. A tudo que você tem.
os seus recursos, as habilidades que você tem. Se aplica para nós nesse sentido. Recurso, tempo, habilidades, versatilidade, tudo que Deus tem nos dotado, inteligência. Elas serviam a Jesus, claro, com uma estrutura, né, financeira. Elas ajudavam na contribuição do sustento de Jesus e de seus discípulos. Então era um custeio mesmo ao ministério de Jesus, que se aplica a nós. E isso aqui é devoção. E devoção, que é devoção, implica em dispormos para o Senhor tudo que tiver ao nosso alcance, tempo, recurso, que às vezes o crente quer dedicar tempo a Deus, mas não quer abrir mão de algum recurso financeiro. Às vezes o crente quer ajudar com recurso financeiro, mas não quer dedicar tempo. E essas duas coisas devem fazer parte da nossa devoção: tempo, recurso, inteligência, as habilidades que temos, a formação na qual nos formamos, a profissão na qual nos profissionalizamos, a sabedoria que Deus nos deu, a habilidade que Deus nos deu. Servir a Deus é isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso já nos chama a atenção. Devoção que se preza, né, implica nisso. Louvado seja o nome de Jesus. Então sejamos mais devotados ao Senhor. Sejamos mais devotados ao Senhor. Saiamos da ociosidade. Tem gente que diz assim: Deus me chamou para ficar no banco, ficar sentado. Isso vai de encontro ao que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, né? Que todos nós, 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós somos membros do corpo. E por sermos membros do corpo, louvado seja Deus, nós temos uma missão. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, sugiro que você leia aí, do versículo 27 em diante. Então você tem uma responsabilidade sobre o corpo de Cristo. Glória a Deus. Diga-se de passagem que o corpo de Cristo somos nós. Quando eu tenho ensinado aos irmãos que congregam conosco que o outro é responsabilidade sua. Até porque fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. Aí o outro é responsabilidade sua. Por isso que o Senhor constituiu na igreja apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, variedade de línguas. E aí cada um de nós temos uma missão, temos uma atividade, temos um papel que nos é devido. Esse negócio de ficar de braços cruzados na obra, isso não é de Deus, não. Isso é ociosidade, isso é negligência. Isso faz que, inclusive, paguemos um preço caro, viu, irmãos? Um preço caro. Pelo fato de não discernirmos o corpo de Cristo, do qual nós somos membros, e o não discernir o corpo de Jesus, nesse aspecto também, faz com que nós fiquemos fracos, faz com que nós vivamos doente, faz com que nós
dormamos. Ou seja, atrofia. Não evoluímos espiritualmente. Vivemos sempre debilitados espiritualmente. Não somos saudáveis espiritualmente. E isso é refletido no físico, isso é refletido no sociável. Você lembra que quando Deus mandou o Jonas para Nínive, e ele resolveu ir para Tarsis, o que aconteceu? Ele atraiu uma tempestade tão grande para a vida dele. Inclusive, quem estava junto com ele pagou o preço também. Porque é assim. Quem está perto de rebelde paga o preço junto com ele. Quem convive com rebelde paga o preço junto com ele. E os homens todos que estavam naquele barco com o Jonas foram tomados de temor, até que Jonas declarou-se culpado da situação e mandou que os homens o jogassem no mar. Até que Deus providenciou um grande peixe, engoliu Jonas, e só soltou depois que ele se retratou com Deus e resolveu ir para Nínive fazer a obra. Mas antes veio uma tempestade que quase que torava o barco no meio. Tem gente vivendo uma situação tempestuosa em sua vida. Tem gente que o barco está quase se torando no meio, porque não quer fazer a vontade de Deus. Não quer fazer a obra de Deus. Não está dando lugar ao chamado que Deus tem para a sua vida. Está sendo negligente, está na ociosidade. E isso não é bom. Não implica que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um bispo, um apóstolo, que você tem que estar no púlpito pregando, como Paulo diz aqui em Coríntios que a gente leu. Nem todos são para isso. Nem todos são para isso. Pessoas que o chamado é para estar nos bastidores. Nem todo mundo é para ser radialista, pregar através de rádio, pregar através de televisão. Tem que pregar em púlpito, tem que pregar na praça, tem que pregar dentro de ônibus, tem que pregar dentro de metrô. Não. O que não pode é viver sem fazer a obra de Deus. O que não pode é viver sem se discernir como membro do corpo. Sem se discernir como membro do corpo. Infelizmente eu fiz uma convocação, infelizmente não pela convocação, mas infelizmente por não ter sido atendida a convocação que eu fiz aqui, o ano passado. No ano 2016, em janeiro de 2016, para o seminário que eu realizei, chamado Eu Tenho um Chamado. O seminário Eu Tenho um Chamado. Onde em muitas coisas que eu falo deste seminário, uma delas é investir no ministério. Investir no ministério é isso. É servir ao Senhor com as suas fazendas. É investir tempo, é investir recursos, é investir habilidades, é investir aquilo com o qual Deus lhe doutou, Deus lhe deu, Deus lhe capacitou, Deus fez chegar às suas mãos, Deus fez você ser, não é? Deus fez você ter. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é servir a Deus com sua fazenda. Receba esta palavra, meu irmão. Que inclusive, eu não ia pontuar isso aqui, mas como eu disse, o Espírito Santo é quem nos dá a inspiração, é quem nos guia nessas ministrações. E eu sei que agora Deus está falando com muita gente que só quer saber de receber bênção, só quer saber de ir para o culto buscar, e se alegra quando o pregador diz, a dirigente do círculo de oração diz, quem veio buscar vai levar.
E você só pensa em ir para a igreja para buscar bênção, buscar vitória. Aí eu me lembro agora do hino, as palavras do poeta, que diz assim: ele só sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre rouco, pode piorar. Ele não visita porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Misericórdia. Não quer trabalhar para Jesus, não quer fazer a obra. Por isso que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem, por não discernir o corpo de Cristo nesse aspecto, saber que é membro do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Procure servir a Deus. Inclusive em Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz que se honrarmos ao Senhor com a nossa fazenda e com as primícias da nossa renda, o Senhor abençoará o nosso celeiro e não deixará faltar mosto em nosso lagar. Isto fala a mesma linguagem que Jesus disse: digno é o obreiro do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Se a mesma coisa do digno é o obreiro do seu trabalho. Amém? Esta é a primeira abordagem de Lucas capítulo 8, que nem deu tempo a adentrar do versículo 4 em diante. Ficamos só por aqui, até o versículo 3. Mas eu tenho certeza que diante desta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus tem falado a muitos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e te ajude a ser um crente de valor. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.